Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, dia 7 de março. Hoje a igreja celebra a festa das santas Perpétua e Felicidade. Elas foram martirizadas em Catargo, no ano de 203. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, alguns partidários dos fariseus e também de João Batista se aproximaram de Jesus e de seus discípulos e perguntaram: por que nós, os fariseus, e também os discípulos de João, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está presente? Pois eu vos digo que não, que eles não devem jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então aí sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus e celebrando esse tempo santo para nós cristãos católicos, o chamado tempo da Quaresma. É um convite a uma experiência de êxodo, de sair da nossa acomodação, de sair da nossa indiferença, de sair dos nossos pecados, de sair da vida desviada para regressar ao Senhor. E o grande convite é justamente este: regressar ao Senhor, rasgando os corações e não as roupas. O profeta Joel nos convidava no dia de ontem. E o apóstolo Paulo também, na segunda leitura do dia de ontem, nos dizia: somos embaixadores de Cristo, e em nome de Cristo nós vos exortamos, reconciliem com Deus, regressar para Deus. Porque no transcorrer do ano, eu e você, seduzidos por tantas coisas, atraídos por tantas tentações, ou governados pelos nossos instintos também desgovernados, nos afastamos do Senhor, tomando caminhos diferentes. E principalmente, como na experiência do Êxodo, abandonando o Senhor, duvidando da presença do Senhor, e assim rompendo a nossa aliança pessoal. Por isso, o tempo da Quaresma é um convite a um novo êxodo, onde eu e você vamos experimentando novamente a força da libertação do nosso Deus, o braço poderoso do nosso Deus que vai fazendo acontecer dia após dia esta libertação. Porque são tantas coisas que vão nos seduzindo, às vezes o medo, às vezes a incerteza, às vezes a falta de pão, às vezes a falta de água, às vezes as murmurações, às vezes as dúvidas, até mesmo aquele momento onde também, como o povo de Deus do Egito, nós elegemos um outro Deus, um outro bezerro de ouro ao qual chamamos de Deus. Por isso o tempo da Quaresma, ao ser marcado as nossas testas, porque a cinza colocada em nossa testa não é uma bênção, é um convite poderoso para que eu e você possamos trilhar um caminho quaresmal, um êxodo quaresmal, onde o Senhor quer nos conduzir novamente ao deserto para falar aos nossos corações. Porque na cidade, no tumulto da vida e da cidade aqui entendida no sentido de atividades que nós exercemos, às vezes é impossível escutarmos o Senhor, porque estamos muito distraídos. Hoje Isaías, na primeira leitura, vai recordar ao povo de Deus que se gloriava e se vangloriava de vivenciar os exercícios quaresmais do jejum, da esmola e da oração. Por isso hoje o profeta Isaías está acusando a hipocrisia do povo. O povo que leva uma vida distante. O povo que leva uma vida totalmente distante do Senhor e se segura tão somente nas suas tradições. Coloca a sua segurança somente nas suas tradições. O jejum pelo jejum. Porque o tema central do texto de hoje é o jejum. O jejum pelo jejum. O jejum tão somente como execução de uma tradição e de um rito, mas que não nasce da profundidade do coração. Porque os ritos ou os exercícios quaresmais, o jejum, a esmola e a oração, eles são pedagógicos.
Eles são pedagogias, ações pedagógicas presentes em todas as religiões, para educar a minha dimensão mistérica do colóquio entre eu e Deus, a minha dependência ao Senhor, também para educar a minha vida também com o jejum, educar a minha vontade, fortalecer a minha vontade, também a esmola, trabalhar a nossa partilha, a nossa solidariedade, também a oração, que é o nosso colóquio pessoal com o Senhor. Estes são exercícios quaresmais pedagógicos para educar a nossa vida espiritual, para formar a mim e a você durante todo o transcorrer da nossa caminhada, porque nós caminhamos para Deus. Seduzidos, às vezes, atraídos pelo mal, nos afastamos do Senhor, nos deixamos enganar, mas eu e você estamos caminhando. Por isso, hoje, o profeta Isaías vai dizer: é o Senhor que vos pergunta, será que é esse o jejum que eu quero? Esse jejum onde vocês ficam sem comer, mas por outro lado vocês massacram os seus empregados, vocês são cruéis com seus empregados, vocês são injustos, vocês são desonestos. Esse jejum aí não me agrada, porque não é um jejum agradável ao Senhor. Mas o jejum que eu quero, diz ele, é a solidariedade, é a compaixão. Mas isso não está negando também o valor pedagógico do jejum, da esmola e da oração, como muitos querem compreender. Eles são exercícios pedagógicos que nos ajudam, nos educam, nos ensinam, mas deve estar acompanhado também da justiça, uma vida justa, uma vida íntegra, porque o jejum pelo jejum, a esmola pela esmola e a oração pela oração, se não vem de uma profunda experiência espiritual, profunda mesmo, de uma vida temente ao Senhor, não tem sentido. Não tem sentido algum. Então agora, novamente, o Evangelho nos coloca diante desta situação do jejum. É uma reclamação dos fariseus e dos discípulos de João. Por que os seus discípulos não jejuam e nós jejuamos? O jejum é sinal de luto, de desolação do coração, também de petição, de súplica ao Senhor. Agora Jesus então vai perguntar, mas os discípulos que são amigos do noivo, porque Jesus é que é o noivo, que veio à história, o filho que veio celebrar as suas bodas. Então Jesus pergunta, mas como é que eles podem celebrar o jejum se o noivo e amigo está presente no meio deles? Uma festa de casamento, uma festa de núpcias. Eles não podem celebrar o jejum. Eles não podem ficar desolados, não podem vivenciar o luto, não podem vivenciar a tristeza, não podem vivenciar a desolação, porque o noivo está com eles, o amigo está com ele. Agora, quando o noivo for retirado, aí sim eles jejuarão. E é interessante isto, porque todas as vezes que eu e você estamos com a corda no pescoço, todas as vezes que eu e você não conseguimos mais administrar a nossa vida, pagar as nossas contas, a saúde saiu do trilho, a família saiu do trilho e nós experimentamos esta solidão existencial, aí nós sentimos a necessidade da oração, do jejum e da esmola. Aí nós buscamos o Senhor como desesperados, como um pronto socorro do Senhor. Mas para muitos de nós, uma vez solucionado tudo, novamente nós abandonamos o Senhor, porque nós não aprendemos com isto. Meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta de Jesus é séria. Como os amigos podem jejuar se o noivo está presente? Enquanto o noivo está presente, eles não jejuarão, mas o dia que for tirado, aí sim eles jejuarão. Que esta palavra ajude a mim e a você a trilharmos o nosso caminho quaresmal. É um caminho de 40 dias, onde eu e você nos comprometemos com a cinza em nossas testas, que nós vamos exercitar os exercícios quaresmais do jejum, da esmola e da oração, para quem sabe, daqui a 40 dias eu e você possamos ressurgir para uma vida nova, convertendo assim a nossa vontade, convertendo assim o nosso coração e principalmente convertendo a nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. Paz e bem.